Bom dia a todas, bom dia a todos dessa quinta-feira agitada no Brasil, porque hoje, nessa manhã, numa operação conjunta do Ministério Público do Rio de Janeiro com o Ministério Público de São Paulo, foi preso o Fabrício Queiroz. Vamos entender o que significa a prisão do Queiroz. Primeiro, o Queiroz foi, desde 1984, amigo pessoal do Jair Bolsonaro, trabalhou para o Jair Bolsonaro e trabalhou durante os últimos anos no gabinete, como chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. E o Queiroz, o seu nome veio à tona, o Brasil passou a saber quem era o Queiroz, embora não tivesse achado ele até aqui, mas ficou sabendo quem era o Queiroz, porque ele foi acusado de comandar o esquema de rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro. Porque o COAF identificou uma movimentação atípica de R$ 1.200.000 nas contas do Queiroz, que era totalmente incompatível com o salário que ele recebia, com o patrimônio que ele tinha. Aliás, ele era identificado como motorista, né? E movimentava esse dinheiro todo. Mas isso, quando a gente viu, era só a ponta do iceberg. Né? A relação ali, o que é a rachadinha? É quando vários funcionários de um gabinete, de um parlamentar, pagam uma cota do seu salário que volta para o parlamentar. Né? E o Queiroz operava isso. Mas o que ficou mais claro é que isso era pouco perto do trabalho que o Queiroz fazia para a família Bolsonaro como um todo. O Queiroz é uma espécie de PC Farias do Bolsonaro. PC Farias era o operador financeiro do Collor e que teve, inclusive, como um dos pivôs do escândalo que levou à queda do Collor, ao impeachment do Fernando Collor de Mello em 1992. Ele operava todos os esquemas obscuros, os esquemas ilegais do Fernando Collor de Mello. E o Queiroz é mais ou menos isso para a família Bolsonaro. Então, o Queiroz, por exemplo, tem relação com os milicianos. Quando se escondeu um período, ficou em Rio das Pedras, uma região do escritório do crime, da milícia do Rio. Tem relação direta. Como chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro, contratou uma série de milicianos e parentes de chefes da milícia para o gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, o Queiroz é um elo direto do bolsonarismo com as milícias do Rio de Janeiro. Nesse sentido, o Queiroz talvez tenha algo a explicar sobre o assassinato da Marielle Franco, né, que foi assassinada, segundo todas as investigações, pelos milicianos do Rio. Um deles, inclusive, vizinho do Jair Bolsonaro, no condomínio criminoso Vivendas da Barra. Ali aquele condomínio é uma quadrilha, uma associação criminosa. Né? E o Queiroz também operava essa relação. Né? O Queiroz depositou um cheque de R$ 24.000, mal explicado até hoje, na conta da primeira-dama, da Michele Bolsonaro. Ou seja, envolvimento com as milícias, envolvimento com rachadinha, que era a história dos laranjas, possível envolvimento ou relação com o assassinato da Marielle Franco. Vejam só, gente, se o Queiroz abre a boca depois dessa prisão, o Bolsonaro cai. Simples assim, o Flávio Bolsonaro vai para a cadeia e o Bolsonaro cai. Se o Queiroz fala e apresenta a prova, eu acho que se alguém tem prova nesse país da relação do Bolsonaro com as milícias, da relação do Flávio Bolsonaro com essa lavagem de dinheiro, o negócio imobiliário lá dos 30 e tanto imóveis, a loja de chocolate, se alguém tem prova sobre isso, se chama Fabrício Queiroz. E esse cidadão foi preso hoje numa operação policial, está aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, foi levado para o Palácio da Polícia Civil no centro de São Paulo e vai ser encaminhado para o Rio de Janeiro. Agora, é preciso zelar também pela segurança do Queiroz. Então, daqui a pouco, né, alguém suicida o Queiroz, né? Senão daqui a pouco arruma uma forma do Queiroz não ter condições de falar. Agora, o cidadão foi preso. Ele vai ou não abrir a boca? Se o Queiroz abrir a boca, quais as consequências para a República? Olha, tá o edifício montado, tá posto. O que a gente espera firmemente é que, pela primeira vez na sua vida, o Queiroz preste um serviço ao Brasil e fale.
Fala, Queiroz. Desembucha, Queiroz. Fala, meu filho. Fala. Né? Fala qual é o envolvimento dos Bolsonaro com a milícia. Por que é que você estava há um ano escondido na casa do advogado do Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro? Aí tem, né, gente? O cara estava numa casa em Atibaia que pertence ao advogado do presidente da República e do senador, que é filho dele. Por que estavam protegendo o Queiroz? Troca de favores. Assim, é preciso que o Queiroz possa falar, porque o Queiroz falando, né, eu acho que vai sair aí dos bueiros da República uma podridão tremenda, e eu arrisco a dizer que o Bolsonaro não consegue ficar uma semana no cargo se o Queiroz de fato abrir a boca e apresentar o que tem. Flávio Bolsonaro, coitado, né? Como dizia o Romero Jucá sobre o Aécio Neves, é o primeiro a ser comido. Né? Vai que vai, porque tá mais sujo que pau de galinheiro e o Queiroz é o elo disso tudo aí. Bom, gente, importante, vamos acompanhar esses fatos ao longo do dia, vamos acompanhar se o Queiroz fala, se silenciam, se não deixam ele falar, ou se a lealdade dele à família é maior do que o medo dele de ficar preso por um bom tempo. Qual é o tipo de operação que o bolsonarismo vai fazer para tentar soltar o Queiroz de algum modo? Assim, os dados estão lançados, o jogo está na mesa, e é muito importante que a gente acompanhe isso, porque este pode ser, a depender do destino do Queiroz, do que ele fala, esse pode ser o começo do fim do bolsonarismo. Esse pode ser o começo do fim do governo Bolsonaro, o começo do fim de linha para o Flávio Bolsonaro. Ou seja, vamos observar durante o dia.